viu os filisteus devolverem a arca. E devolveram a arca num carro de bois. E pensaram, vamos fazer a mesma coisa. Vamos levar num carro de bois a arca. Você compreende como eles estavam longe da instrução do Senhor? Vocês entendem como eles estavam longe da presença do Senhor? O Senhor não está presente na vida do rebelde. O Senhor não está presente na vida daquele que faz de qualquer jeito. E então, como os filisteus haviam feito, fez Davi. Como é que você tem feito na sua vida? Será que você tem trabalhado exatamente como o ímpio trabalha? Será que você tem reclamado da sua vida exatamente como o ímpio reclama? Será que você tem aprendido a falar palavrão, como se fala muito aqui no norte de Portugal? Será que você tem falado isso e da sua boca está saindo esta podridão? E você ainda acha que está tudo bem? Será que você está fazendo igualzinho os filisteus? Boas intenções não substituem obediência a Deus. Boas intenções não substituem obediência a Deus. Marido, você é tão bem intencionado, que você compra o último iPhone para o nosso filho. Que boa intenção. Ah, mulher, eu faço isso mesmo, porque aquilo que eu não tive, eu vou dar para o meu filho. Excelente, pai. Você está fazendo igualzinho os filisteus faziam. Você está levando o seu filho a pecar, a ser um consumidor, a ser um sujeito que só diz dá, dá, dá. É interessante. Presença de Deus, que era a presença da arca, irmão Marcial, não vem por técnicas. Quantas pessoas, quantos pregadores, quantos cantores, quantos homens e mulheres que se dizem de Deus estão usando técnicas para fazer você se emocionar. Entra no culto cheio de técnica e você se emociona e se enche de técnica e fica vazio da presença de Deus. Aleluia, Jesus. A presença de Deus não é porque temos uma banda que sabe tocar bem e glórias a Deus por isso, ou porque nós temos cantores que cantam bem, glórias a Deus por isso, mas é porque eles buscam a presença de Deus. Eles cantam hinos que glorificam o nome do Senhor Jesus. Eles falam das coisas que são do céu e não das que são aqui da terra. Não basta ter vontade, é necessário direção. E direção bíblica. Irmãos que são brasileiros, se eu perguntasse para você, por que é que você está aqui? E se a resposta for, Deus nos enviou, eu diria, glórias a Deus por isso. Mas eu já ouvi de pessoas dizendo, como é que você fez para estar aqui? Ele disse, eu comprei a passagem, pastor. Comprei a passagem. A passagem é o meio, mas a vontade tem que vir do Senhor. Se você entende que você precisa conhecer o Deus que você quer buscar, você vai compreender por que é que você está aqui. Ainda hoje de manhã alguém me fez uma pergunta tão santa, tão pura, tão inteligente. Ele disse, pastor, na semana passada nós aprendemos mais sobre a cruz, porque o pastor Edmilson pregou sobre a cruz. Mas o que significa afinal a cruz? A cruz quer dizer o quê? As coisas do mundo que eu estou deixando para trás? Eu disse, cruz é propósito. Cruz é propósito. Quando você disse hoje cantando, sim, eu amo a mensagem da cruz. Você disse, sim, eu amo o propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus na tua vida? O primeiro eu digo para você é glorificar o nome do Senhor em tudo que você faz. O melhor emprego tem que ser seu para a glória dEle. Os filhos melhores têm que ser os seus para a glória dEle. O melhor casamento tem que ser o seu para a glória dEle. Tudo tem que ser para a glória dEle.
Mas ao mesmo tempo o Senhor Jesus disse: ide, ensinai, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isto é trazer a presença de Deus, isso é trazer a arca para a vida das pessoas. Já estamos em junho e a minha pergunta é: quem é que você trouxe para Jesus? Talvez nem você mesmo. Há tantas pessoas ligadas numa religião. E esta igreja é uma igreja tão abençoada, porque nós temos aqui, como eu, pessoas que são assembleianas. Tem gente que é assembleiano da Abreu e Lima, que é em Pernambuco, que não é quase a mesma Assembleia de Deus lá de Santa Catarina, mas cremos na mesma coisa, temos costumes apenas diferentes. Temos entre nós homens e mulheres que vieram de comunidades batistas renovadas, de tantas outras denominações, mas que todas creem na atualidade dos dons, no batismo do Espírito Santo, e que vivem essa intensidade. Mas você precisa de direção. A religião não te salva. A religião não te dá a direção. Deus te dá a direção. A Bíblia te dá a direção que você deve seguir. Você já ouviu falar de medo santo? Todos nós temos medo. Mas o medo santo é o medo que teve Davi. Davi temeu, e ele temeu ao Senhor. 1 Crônicas capítulo 13, 1 Crônicas 13 e 12, ele vai dizer: então, como trarei a mim a arca de Deus? Sabe o que Davi fez nesse momento, quando viu a morte de Uzá, querendo trazer a arca, querendo trazer a presença de Deus para Jerusalém? Ele dá um passo atrás e para refletir. Pare de correr. Eu vou repetir, irmão, irmã, pare de correr sem saber para onde você está indo, senão você parece aquele coelho de um livro chamado Alice no País das Maravilhas, que está sempre com pressa, e eles vão perguntar para ele para onde ele vai, ele diz: eu não sei, não importa, desde que eu vá para qualquer lugar, porque eu não sei para onde eu estou indo mesmo. Você compreende? Você precisa entender que você precisa às vezes colocar um passo para trás para dar o impulso para frente. Quantos de vocês aqui procurando trabalhos já não tiveram que recuar no trabalho? Não vou mais para o estrangeiro. Opa, está acontecendo alguma coisa. Meu filho não está bem, minha esposa não está bem. Então é necessário recuar, porque recuando eu vou dar o impulso, e com o impulso então nós teremos e faremos o propósito de Deus. Quantas vezes você vai ter que fazer isso, homem? Faça isso. Tem momentos na sua casa que você tem que parar tudo, que você tem que dizer para a família: para todo mundo, para. A mulher falando, os filhos falando, todo mundo brigando, inclusive você. Para, vem aqui, chega aqui, pronto. Vamos parar, vamos orar. E você ora e abençoa e diz assim: agora nós vamos conversar. Você dá um recuo. Filhos, quantas vezes vocês vão ver os seus pais fazendo recuos na vida de vocês, porque nós vamos dando liberdade para vocês, e você vai, logo quase se perdeu, e o pai diz: recua, pode voltar. Ah, mas eu já tenho não sei quantos anos. Recua, porque se você aprender a recuar, você vai aprender com Davi. Se você aprender com Davi, você vai aprender com a Bíblia. Se você aprender com a Bíblia, você vai aprender com Deus. Que é necessário muitas vezes você ter o temor de Deus, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Aleluia. E quando nós tememos a Deus, nós começamos a ter início no nosso acerto. Corajoso você, né? Trocar de país. Corajosa você, né? Trocou de país. Irmão português, você é corajoso. Corajoso, num mundo cheio de católicos, você disse: eu quero a palavra verdadeira, eu quero ser crente. Corajoso, né? Só que se você não entender o que é reverência, você ainda não vai entender o que é temor do Senhor. Reverência ao Senhor. Reverência
Nesta igreja você tem liberdade. E uma das coisas mais difíceis para um crente, meus irmãos, é viver em liberdade. Porque daí ele pergunta: pastor, como é que eu me visto? Eu digo: vista-se conforme você se apresentaria perante um juiz, perante um rei. Pastor, como minha esposa se veste? Eu não sei. Você responde essa resposta a ela. Você que diz como sua esposa se veste, não eu. Pastor, o meu cabelo deve ser mais comprido ou mais curto? Eu não sei. Pergunte você ao Espírito Santo. Pastor, eu tenho que vir de terno ou sem terno? Eu não sei. Pergunte ao Espírito Santo, mas siga o que a palavra do Senhor ensina. Reverência. O meu terno não me torna reverente. O meu terno talvez, no máximo, me torne elegante. Você sabia que os irmãos portugueses, quando vem alguém de terno e uma Bíblia na mão, eles nunca vão associar a um assembleiano, a um evangélico? Sabe quem eles vão pensar que é? Testemunha de Jeová. E você acha que está abafando? Eu sou da Assembleia de Deus, eu sou da ICD. Eles vão olhar: olha ali passando um testemunho de Jeová. Isto é cultural. Mas por que eu estou falando isso? Porque Davi teve, não pânico, mas ele teve reverência. Em vez de você desistir desse projeto, em vez de você desistir da sua família, em vez de você desistir do seu ministério, faça como fez Davi. Ele deu um passo para trás e disse: calma, eu preciso começar de novo a entender como eu trago a presença de Deus para dentro da minha casa. Busque a Deus do jeito de Deus. Se você continuar buscando a Deus do jeito que o YouTube te mostra, você vai virar, sabe o que? Um influencer. Você não vai ter um pastor nunca, você vai ter um influenciador. Se você não entender que você precisa beber da fonte que é a Bíblia, você vai continuar apenas vendo reels de 20 segundos e você vai pensar que isto é ser crente. Nós fazemos reels. A nossa igreja tem uma mídia espetacular. Mas o reel é somente para incentivar as pessoas a irem até Deus. Não é para mostrar como é que se faz para ir até Deus. Porque não há tempo. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 15, os versículos 1 e 2, dizem assim: fez também Davi a casa para si na cidade de Davi, e preparou um lugar para a arca de Deus e armou-lhe uma tenda. E então disse Davi: ninguém pode levar a arca do Senhor senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca do Senhor para o servirem eternamente. Davi não desistiu, Davi buscou, Davi aprendeu e Davi fez o certo do jeito certo. A presença de Deus exige o caminho de Deus. A presença de Deus exige que você ande no caminho de Deus. Quando Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, Ele está dizendo que Ele é o caminho para você andar no caminho. Até quando você vai ter essa cabeça dura de continuar achando que tudo que Ele fala está errado? Tudo que a Bíblia ensina está errado. O jeito seu é melhor. Você sempre sabe tudo, né? Talvez por isso que você não tenha nada. Enquanto você não beber da verdadeira fonte, que é a Bíblia, enquanto verdadeiramente você não tiver pessoas para instruir você a partir da Bíblia, você vai continuar tendo nada, sentindo um vazio, sentindo um nada dentro de você, ouvindo da sua esposa dizendo: eu te avisei, ouvindo do seu marido: mulher louca, eu sabia que ia dar errado, porque você não segue o que Deus diz. Você não segue o que Deus ensina.
Ao trazer a arca, Davi entendeu que não bastava apenas desejar ter a arca. Ele precisava obedecer como era o jeito de trazer a arca. Quem tem filhos sabe o que é desobediência. Aliás, creio eu que Deus, isso é uma opinião minha, Deus pensou assim: o homem é desobediente desde a queda de Adão. Eu vou mostrar para eles como é que é se sentir Deus e ver um obediente ou um desobediente. Eu vou dar filhos para essa gente. E esses filhos queridos, tão fofinhos quando nascem, eles vão crescer. E quando eles crescerem, eu vou colocar uma fase, eu vou dar o nome de adolescência. E nessa fase chamada adolescência, o homem e a mulher, adultos, vão saber o que é desobediência. Você sabe, pai, o que é ter um filho desobediente. Mas você sabe o que é ser um filho desobediente? É pior ainda. Um filho desobediente a Deus leva a um destino cruel toda a sua família. Quantas vezes você deu passos tão errados que você diz: pastor, eu tirei a arca da presença, eu tirei a arca da presença da minha casa. A arca estava na minha casa, era a presença de Deus, e eu fui ver pornografia. Sabe o que acontece nessa hora? A arca vai embora. Trancado, seja na casa de banho, seja lá sei aonde, colocando senhas no seu telemóvel. Marido, por que você tem senha no seu telemóvel? Se a tua esposa sabe a senha do seu telemóvel, amém, vocês estão vivendo muito bem. A senha para ninguém invadir as coisas do banco. Filho não tem senha no seu telemóvel. Se tem, o pai tem que saber. Porque senão vocês estão escondendo. E quem esconde coisas não faz a vontade de Deus. E quem não faz a vontade de Deus tira a presença de Deus de dentro da sua casa. É interessante que hoje nós temos o sacerdócio real. Você entende que você é sacerdote na sua casa? Marido, você é o sacerdote da sua casa. Mulher, você é auxiliadora desse sacerdote. Nós que cantamos, nós somos os levitas daquele tempo, você entende? Não existe mais os levitas, não existem. A gente chama às vezes eles de levitas porque é bonito, é um nome, mas não existe mais o levitismo, isso acabou. Mas todos nós que temos um sacerdócio real, hoje podemos e devemos nos comportar como sacerdotes, como levitas. Quando nós olhamos para o Senhor Jesus, nós temos que entender que a arca precisa ser colocada nos ombros e não num carro de animais. Reverência. Há pessoas que não chamam mais o pai de pai. Ei, cara, opa. Já teve um momento que seu filho falou: ah, mas tu estás, você está. Eu digo, tu deve ser eu. Se sou eu, é pai, ou é senhor. Na minha casa, na minha geração, no meu passado, eu aprendi a chamar o pai e a mãe de senhor e pedir a bênção. Sabe o que chama isso? Tradição, costume. Os irmãos portugueses não costumam chamar as pessoas de senhor e senhora, chamam de você, respeitosamente. E o teu filho? Teu filho está chamando você de ei, Filhos, vocês estão tirando a arca. Vocês estão pensando que vocês vão tirar a arca dentro da casa do seu pai e da sua mãe? Vocês pensam que vocês têm alguma autoridade para dizer: a arca sai daqui, porque aqui mando eu? A arca é a presença do Senhor, e quem lida com a arca é o sacerdote. É o sacerdote que um dia vai tomar contas do que está acontecendo na sua casa. É o sacerdote, Jonatas, como você é dentro da sua casa. Tem filho que quando você chama, ele diz que. Na minha geração, se eu falasse que, quando meu pai me chamasse, eu levava um tapa tão grande que eu não teria dentes hoje para contar a minha história. A mãe chama que, se eu fizesse isso, um chinelo voador viria na minha cabeça.
o teu filho não vai tirar a presença de Deus dentro da sua casa. A arca é a presença de Deus. Por isso você deve instruir a criança o caminho que ela deve andar. E ela não vai esquecer disso. Eu preciso terminar. A presença da arca de Deus gera frutos. Frutos. 1 Crônicas 13, 14 diz assim: assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo que tinha. Que coisa maravilhosa. Na casa de Abinadab 20 anos e não aconteceu nada. Não houve prosperidade, porque trataram a arca como apenas um utensílio. Na casa de Obed-edom, 3 meses, e ele frutificou. E o povo de Israel começou a ouvir, que chegou aos ouvidos de Davi, dizendo: na casa de Obed-edom há abundância, há prosperidade. Sabe por quê? Porque a arca foi honrada. Honre a presença de Deus na tua casa. Eu vou fazer uma pergunta dura de eu mesmo responder. Eu escrevi aqui: torne a sua casa um lugar de adoração. Faça da sua casa, faça da sua rotina um altar. Mas agora eu pergunto para mim mesmo, para mim e para minha esposa, para mim e para os meus 2 filhos: qual foi a última vez que nós fizemos um culto doméstico na nossa casa? Qual foi a última vez que reunimos-nos e dizemos: agora nós vamos desligar os aparelhos, agora nós vamos ler a palavra, agora nós vamos cantar um hino, agora o pai vai te explicar a Bíblia, agora a mãe vai te explicar a Bíblia? Qual foi a última vez? Será que eu não estou fazendo de conta que tem a presença de Deus na minha casa, que lá está a arca, mas eu faço de conta que ela não está, passo ao lado, passo ao largo dela? E ainda assim, eu quero tomar a ceia do Senhor. Eu quero forçar a arca, eu quero forçar a presença, quando a presença não está, quando a arca não está. Nós precisamos desejar a presença, mas aprender como buscar a presença de Deus. Eu não devia dizer isso para vocês, mas eu vou falar. E o meu coração não está pesado. Tirando os nossos irmãos convidados, ou os irmãos que eu não tenho o contato, tirando os irmãos que trabalharam ontem, e que tinham atividades ontem a fazer, nós somos mais de 300 irmãos. Nem todos vêm todos os cultos, é impossível. Mas de 300, nós tivemos cerca de 40 pessoas que vieram orar ontem. 40. Aleluia por quem veio. E cadê os outros 260 e poucos? Todos tiveram uma boa desculpa. Todos. Para mim, eu aceito. Sim, você tinha mais o que fazer. Sim, você ora em outros horários. A igreja ficou 12 horas aberta para você vir orar. 1 hora. E aí quando você lê que Jesus disse aos apóstolos: nem 1 hora vocês puderam orar comigo, aí você condena os apóstolos. Será que você está realmente preocupado em trazer a arca para dentro da tua vida? Será que você não está virando um crente nominal? Tudo aquilo que mais você abomina na sua vida, tudo aquilo que você mais odeia quando vê na internet os crentes fazendo, dizendo: meu Deus, eu não acredito o que está acontecendo no Brasil, eu não acredito o que está a se passar em Portugal, o que esse povo crente está fazendo? Cada dia estão mais longe do caminho do Senhor. E você nem de perto consegue ver a arca, nem de perto está vendo o brilho da arca. Será que esse não é o seu caso? Você precisa ter o temor santo.
Você precisa buscar o caminho do Senhor. Eu quero convidar você para ficar de pé. Você precisa voltar a honrar a presença de Deus na sua casa. Eu vou convidar você agora para louvar o nome do Senhor. E culto de Santa Ceia é culto para você pensar. É culto para você ler a palavra, entender o que você está fazendo certo e entender o que você está fazendo de maneira incorreta ainda. Mas culto de Santa Ceia é culto de conserto. É aquele momento onde você percebeu através da palavra que você ainda precisa corrigir coisas da sua vida de cristão. Mas o Jesus que restaura, o Deus que restaura, o Deus que tem poder está neste lugar. Você acredita nisso? Diga amém. Como um pai amoroso, e a minha idade aqui é para ser pai da maioria de vocês, eu quero convidar você a fazer uma oração agora. Uma oração de arrependimento. Nós precisamos nos arrepender do que nós temos feito. Nós temos que nos arrepender de não trazermos a presença de Deus todos os dias à nossa vida. Pastor, eu estou tão bem com Deus. Deus está tão presente na minha vida. Então peça mais. Mergulhe mais na profundidade de Deus. Você precisa fazer isso. Nós vamos orar nesse momento. Se você puder, você feche os seus olhos. Senhor Deus, eu me arrependo. E eu peço perdão, Senhor. Eu peço perdão como pai, como homem, como filho de Deus, como sacerdote da minha casa, como pastor. E as mulheres que estão aqui estão pedindo perdão agora, Pai. Elas pedem perdão como esposas, como mães. Elas pedem perdão como amigas, irmãs em Cristo, porque abandonaram tantas vezes, nesse último mês, suas amigas, suas irmãs em Cristo, suas filhas na fé. Senhor Deus, eu te apresento homens agora, pais de família. Eu te apresento, Senhor Jesus, trabalhadores, ó Pai. Eu te apresento, Senhor, obreiros na casa tua, Pai. E eles pedem perdão, Pai. Perdão porque abandonaram pessoas no meio do caminho nessa jornada. Perdão porque não abraçaram quando deveriam abraçar, não estenderam a mão quando deveriam estender a mão. Senhor, perdoa-os, ó Pai, para que nós possamos participar do corpo e do sangue de Jesus. Perdoa, Senhor Jesus, nós os pais, porque na nossa ira, na nossa raiva, no nosso cansaço, Pai, deixamos de orientar os nossos filhos e trazer a arca para dentro de casa. Perdoa, Senhor Jesus. Perdoa-nos nós como filhos, porque muitas vezes deixamos de falar com os nossos pais, desautorizamos os pais, não ligamos para os pais que estão no Brasil, não temos tempo para o pai que já está velhinho, para a mãe que já está velhinha, não temos tempo para ninguém, Pai, apenas para o nosso ego. Nos perdoa, Pai, em nome do Senhor Jesus, amém. Louve o Senhor nesse momento. Você quer mais o Senhor Jesus? Você quer mais o Senhor Jesus? Para participar da Santa Ceia, somente se a arca estiver na nossa vida. E agora nós vamos cantar, porque nós queremos mais do Senhor. Este casamento precisa ser um casamento melhor. Esse ministério seu precisa ser melhor. Esse projeto que Deus colocou na tua vida precisa ser melhor. Esses teus filhos precisam ser melhores. Nós filhos precisamos ser melhores. Por isso, só Ele na nossa vida para mudar essa situação. Cante. Aleluia, Jesus.
Você quer mais o Senhor? Traga a arca para dentro da sua vida. Tira o teu ego. Tire essa mania de saber tudo, não sendo de proveniência divina. Você precisa diminuir para Ele crescer. Você tem que levar a arca do jeito certo, fazer aquilo que agrada ao Senhor do jeito certo. Os levitas cantavam enquanto a arca vinha. Os levitas cantavam e Davi ia à frente. E ele pulava, ele rodopiava, alegre com a presença de Deus. Hoje o sacerdócio real é isso. Nós carregamos a arca. Nós cantamos, cante, abra sua boca. Não tenha vergonha. O louvor traz a presença de Deus. O louvor traz a presença de Deus. O louvor traz a presença de Deus para dentro da sua casa, para dentro da sua vida. A arca no seu casamento, a arca no seu relacionamento. Que Ele apareça, que Ele apareça. Enquanto você canta, vou pedir que você saia do seu lugar. Você cumprimente pelo menos 10 pessoas. Que você cumprimente essas pessoas. E se você quiser, peça perdão. Peça perdão para sua esposa que está aí. Peça perdão para os seus filhos, para os seus amigos. Pode sair do lugar. Saia do seu lugar. Se você não conhece a pessoa, abençoa ela em nome de Jesus. Abençoa ela em nome de Jesus. Que a arca esteja na tua vida. Peça perdão ao marido, peça perdão à esposa, peça perdão ao obreiro, peça perdão àquele que está ao seu lado, ao seu amigo de caminhada. Jesus renovou, Jesus renovou, Jesus renova, Jesus renova. Jesus está renovando você. Jesus está renovando. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus renova. O sangue de Jesus limpa. A arca é a presença de Jesus. A arca é a presença de Jesus. Perdoados estão os pecados. Perdoados estão os pecados. Porque Ele vive. Porque Ele vive. Os pecados perdoados. Basta dizer: perdoa, Senhor. Como é bom pedir perdão. Tira esse peso. Como é bom cumprimentar e saber: eu não estou sozinho nesse país. Eu não sou mais um, eu sou um filho de Deus. Eu sou uma filha de Deus. Eu tenho a presença de Deus. A arca está na minha vida. Como é bom saber: você não está sozinho. 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 23. Nós vamos proceder agora a esse momento santo, a esse momento sagrado da distribuição da ceia do Senhor. Pastor, eu não sei como é que está a minha vida. Eu também não sabia. Até quando você entrou neste culto, até quando você ouviu as palavras que foram pregadas, a leitura que foi feita, até que você pediu perdão, você não poderia talvez nem tomar a Santa Ceia,
Porque Paulo diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Você se examinou. E a palavra de Deus, que tem este poder de ser um espelho, ela mostra a verdade e nós nos vemos como nós somos, pecadores. Precisamos da presença de Deus. E quando nós pedimos perdão, agora nós temos acesso à ceia do Senhor. Vamos acompanhar a leitura. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Paulo nos diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, sem ter a presença da arca na sua vida, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, por pessoas que não têm a presença da arca na sua vida, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, assim como nesta pregação, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Você está livre. Você não está condenado com o mundo. Por isso nós vamos orar agora pelos elementos. O pão, que simboliza o corpo de Cristo moído naquele madeiro, e o suco de uva, que simboliza o sangue de Jesus, que foi vertido como sacrifício vivo para a remissão dos nossos pecados. Pastor Breno orando. Senhor Jesus, nós apresentamos agora esse pão, que simboliza o teu corpo, Pai. A partir do momento que nós comemos esse pão, os nossos olhos venham ser abertos, Pai. Que esse pão traga cura para cada coração, traga renovo, pelo poder do teu nome, Jesus. É o que nós pedimos, em nome de Jesus, amém. Vítor Claudinei vai Senhor agora Jesus, pelo diante fruto. de ti, Senhor, quero apresentar a ti esse suco de uva, Senhor, que simboliza teu sangue que foi derramado naquele madeiro, Senhor. Que assim que nós tomamos, Senhor, desse suco, Senhor, nós vamos receber, Senhor, do Senhor, força e a nova aliança, meu Deus, para glorificar, Senhor, o teu santo nome, até que o Senhor venha, em nome de Jesus. Amém. Os que vão tomar a Santa Ceia, que são membros da nossa igreja, os que estão a nos visitar hoje pela primeira vez, que são batizados nas águas, que examinaram a si mesmo, que pediram perdão pelos seus pecados, que vão participar da ceia, fiquem em pé. Os que não vão participar da ceia, sentem-se. Recebam agora, enquanto nós vamos distribuir o copo, e nós vamos então, juntos em família, tomarmos a ceia do Senhor. Vamos cantar?
segundo pastor dessa igreja, está distribuindo também entre os obreiros. E você pode pegar agora, levantando a tampinha. Se você ainda não usou, você levante a tampinha e pegue o pão. Glórias a Deus. Há uma presença do Espírito Santo neste lugar, tão verdadeira. Aleluia, Jesus. Que essa presença jamais termine. A arca está aqui nesse lugar. E tendo dado graças, o partiu e disse: comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Façamos conforme o Senhor ordenou. Agora, se você puder, você vai pegar o copo, você vai girá-lo e aí você consegue abrir para tomar do fruto da vide. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Bebamos em memória do Senhor. Nós vamos recolher os copos. E você tem agora a oportunidade para orar. Se você quiser, ore de joelhos. Se você quiser, ore de pé. Se você quiser cantar. A arca está aqui. Jesus venceu. A arca está aqui. Como eu amo a mensagem da cruz. Obrigado, meu Jesus. Como eu amo a mensagem da cruz. Como é bom servir Jesus. Servos de Jesus. Como é bom levar o nosso propósito. Aleluia, Jesus. Você pode aplaudir o santo nome de Jesus. Presbítero Camilo, você pode vir até aqui. Se assente, meu querido. Participamos com alegria do corpo e do sangue de Jesus. Aleluia. Aleluia. Somos gratos por tudo isso que está acontecendo. Sou grato a Deus. Sou grato a Deus por esse pastor, pela doutrina que nós temos aqui, é muito importante. Como o pastor bem pontuou, numa onda de desengrejados, uma crescente de pessoas que acham que não precisam da comunidade, acham que existe verdade fora da unidade, nós temos que dar graças a Deus por ser pastoreado, por ser ensinado, porque nós aprendemos que não se deve servir a Deus de qualquer forma, de qualquer maneira, ou da maneira que nós achamos que deve ser. E nós temos que ser gratos pela repreensão, nós temos que ser gratos porque o Pai, Ele repreende o Filho a quem Ele ama.
Então, se essa é a direção que Deus tem dado ao nosso pastor, aos pastores, é porque Deus ama esta igreja e nos ama. E Ele quer que nós sejamos conduzidos para termos êxito, para termos vitória, para termos prosperidade em todas as áreas da nossa vida. Diante disso, eu queria aqui que você lesse comigo em Gênesis, no capítulo de número 47. Gênesis 47, versos de número 23 a 25. O pastor disse que eu não tenho cara de assembleiano, estou parecendo mais um elder, né? Mais um mormon. Vão me confundir com o mormon, elder. Gênesis capítulo de número 47, verso de número 23, diz assim: E José disse ao povo: Eis que hoje vos comprei a vós e a vossa terra para Faraó. Eis que vos dou semente para vós, para que semeeis a terra. E quando fizerdes a colheita, dareis a 5ª parte a Faraó. E 4 partes vos pertencerão para semear o campo, e para comerdes, para vós e para todos os que estão em vossas casas, e para vossos filhos. E ele lhes disseram: Tu conservastes nossa vida, achemos graça aos olhos de meu Senhor, e seremos servos de Faraó. O que aconteceu aqui, só para que você entenda, é que houve uma fome muito grande lá no Egito, e Deus deu uma estratégia para José, que era juntar lá nos celeiros, porque haveria uma fome. Quando essa fome chegou, que atingiu toda a terra do Egito, os trabalhadores que tinham suas casas procuraram José, procuraram o governador, e disseram: olha, a gente vai morrer, nós e o nosso gado, porque não tem o que comer. José falou assim: então tá bem, traz o gado, vamos trocar gado por pão. E trocou o gado por pão. Troca o gado por pão. Passado mais alguns dias, continua a fome. Por continuar a fome, eles voltam então lá no Egito e falam: olha, agora a gente já não tem mais o que vender, a terra está aqui, não tem o que plantar, estamos nós aqui também. Agora compre nós, para que a gente semeie na terra, para que nem a gente morra e nem a terra fique aí sem ninguém plantar e nem ninguém colher. José falou assim: então tá bom, vou comprar vocês, vou comprar a terra de vocês, e é o seguinte, vou dar semente para vocês plantarem e vocês vão colher, e vocês vão continuar vivendo a vida de vocês, mas para que vocês se recordem de quem que é que vocês pertencem, quem pertence à terra, vocês vão trazer a 5ª parte, ou seja, 20% é de Faraó. O que é isso aqui que a gente está entendendo? Isso aqui é um símbolo, isso aqui é como se Faraó representasse Deus e José representasse Cristo. Diante de tudo isso que nós aprendemos hoje com o pastor aqui, a Arca da Aliança, a presença de Deus, ele disse que a Arca da Aliança hoje é Cristo, porque Cristo, quando morreu na cruz do Calvário, ele rasgou o véu, e agora nós temos fácil acesso com Deus, e através da morte vicária de Cristo Jesus, ele nos comprou, e nele nos comprou para o Pai. Mas o Pai, que é bondoso, perdoou a nossa dívida e disse: vocês vão continuar vivendo, vocês vão continuar para o sustento dos vossos filhos, vocês vão ter uma igreja para cultuar, vocês vão continuar vivendo normal, mas para que vocês se recordem a quem vocês pertencem, a quem tudo que vocês têm pertence, a terra que vocês plantam, para vocês se lembrarem. Não vou fazer agora como o Egito, não vai ser 20%, é 10%. Então trazei os dízimos à casa do tesouro, para que vocês vos recordem. O que nós fizemos aqui é em memória de Cristo. Então o dar o dízimo é devolver, dizer: Senhor, eu sou grato pela vida, eu sou grato pelo perdão, eu sou grato porque antes nós éramos escravos, somos livres agora na tua presença. Eu sou grato porque não tínhamos nada para comer, e o Senhor nos deu o pão, nos deu a semente, nos deu o sustento, deu crescimento para a planta, para os nossos negócios, e hoje nós temos prosperidade. Então aqui eu estou devolvendo.
Nós não honramos a Deus em devolver o dízimo. Nós honramos a Deus em devolver o dízimo e dar a nossa oferta a Deus. Aconteceu algo comigo e com a minha família naquele domingo, retrasado. Naquele dia, Deus falou no meu coração quando eu estava segurando essa salva. O pastor disse: Camilo, vem aqui, presbítero Claudinei, dá a salva na mão dele. Eu já entendi tudo. Porque o Deus que comunicou com o pastor, Ele é o Deus, Ele é o dono do pastor. Ele é o dono dessa igreja. Ele é o dono de vocês. Ele é quem governa tudo isso. Ele é o dono de tudo isso. E naquele dia, quando eu segurava a salva, Deus disse: isso é para mostrar para você, eu sou o dono da tua provisão. Eu sou a tua provisão. Quando eu disse que ia afastar você das suas provisões, daquilo que você confiava, era para dizer: confia em mim, sou eu que mando, sou eu que comando, sou eu que estou na sala de comando do universo. Então hoje, eu tenho para devolver para Deus. Eu tenho aqui para dizer: Senhor, muito obrigado pela tua provisão. E nesse momento eu quero pedir para você se colocar de pé. E você vai trazer o teu melhor dízimo. Você vai trazer a tua melhor oferta. Você vai trazer o teu dízimo e a tua oferta como gratidão e reconhecimento por aquilo que Deus fez na tua casa. Se você teve dinheiro para me ajudar naquele dia, é porque Deus prosperou a tua despensa. É porque Deus te deu um trabalho. É porque Deus te deu saúde. É porque Deus tem cuidado da tua casa. Pega o teu dinheiro. Pega o teu envelope na tua mão. E antes de você vir aqui, eu quero fazer uma oração. Está aqui a minha parte. Pega aí na tua mão, pega aí. Levanta lá em cima, levanta lá em cima. Deus, aqui está a nossa contribuição, a nossa oferta de gratidão. E junto está o nosso dízimo, como reconhecimento da tua obra, do teu amor por nós, pela tua graça sem fim. É que nós temos saúde, nós temos prosperidade, e nós queremos reconhecer sobre tudo que o Senhor é Rei, que o Senhor é Deus, que o Senhor é o nosso Pai, é o nosso ajudador, que o Senhor é o nosso dono, é o nosso mestre. Então receba com amor, e você sai do teu lugar e vem com amor. Dá aqui aquilo que é de Deus. Vem com alegria, vem com alegria, vem. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia. Aleluia. Sei que é simples pra um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Mais uma vez, declare. Em meu coração, não se envergonhe, cante esta canção, pois sei que há fôlego nestes pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é aleluia, aleluia. Sei que é simples pra um rei, mas não tenho nada além de coração cantando aleluia, vamos orar.
Vamos agradecer a Deus por tudo isso. Vamos agradecer a Deus pelos dízimos e pelas ofertas. E abençoar. Oremos. Eterno Deus e Pai, Pai, nós queremos te agradecer por tudo isso. Nós queremos te agradecer, ó Deus, por todos os dizimistas, por todos os ofertantes, pela tua provisão, Senhor, sobre esta igreja, sobre esta casa. Senhor, eu peço que o Senhor possa abrir as portas de emprego para os desempregados. Eu peço que o Senhor possa abençoar as dispensas daqueles que não têm o alimento. Eu peço que o Senhor possa colocar um fim, Senhor, na aprovação dos teus filhos. Abençoa e prospera, Senhor, o teu povo. Prospera para que haja mantimento na tua casa, sendo o Senhor o dono do ouro e dono da prata. Eu peço para que o Senhor possa abrir as comportas celestiais e derramar das chuvas de bênçãos sobre nossas vidas, Senhor. É o que nós te pedimos e nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Então te assenta com alegria, porque nós queremos apresentar os irmãos que hoje nos deram a honra de estarem aqui pela primeira vez. Nós temos vários irmãos que é a primeira